Oiê, oi gente, eu peguei, não tava conseguindo caminhar, né? Porque a Camila veio e porque também eu tava muito ruim da gripe, né? Muita falta de ar mesmo. E aí eu não tava conseguindo caminhar. E hoje eu esperei baixar um pouquinho o sol, né? E vim aqui naquele lugar que fica perto da minha casa, sabe? Olha, e hoje tá super vazio, não tem ninguém. Então vai dar pra mim caminhar bem tranquila, gravar o vídeo pra vocês, não é? E vamos que vamos, né? A respeito dessa gripe, dessa dor de garganta, eu tô tomando mel todo dia. Eu não tomo antibiótico, né? Porque não fui no médico aqui. Aqui não tem oncologista, já falei. Aí também não posso ir num clínico geral que vai enfiar logo o antibiótico, sabe? Porque o antibiótico ele pode vir a cortar o efeito do tamoxifeno. Então é sempre uma insegurança, sabe? Eu sei que eu preciso arrumar um médico aqui, mas ai, gente, tem tanto medo assim dos médicos, sabe, daqui do meu estado. Tô gravando esse vídeo porque eu percebo uma grande quantidade de mulheres que têm dúvidas sobre o que é o BIRADS, sabe? Gente, o que é BIRADS? O que é BIRADS? E muitas também, pelo que eu já encontrei, né, não sabem o que é BIRADS, não veem lá nos exames de mamografia, nos exames de ultrassom, não vê lá aquela letrinha lá no final, classificação BIRADS. Ele vai de 0 a 6, gente, esse BIRADS. E vamos começar, acho que esse vídeo vai ficar bem legal. Vamos começar falando com a nossa linguagem, não é? Vamos entender como é que esses médicos classificam isso, de que maneira, por quê e quais são. Bem, o BIRADS, ele é uma abreviação de uma frase em inglês e ele foi criado para quê? Para que todos os médicos falassem a mesma língua, sabe? Em laudos de exames, mas aqui especificamente os exames da mama, mamografia e ultrassom e biópsia. Eles criaram essa abreviação chamada BIRADS para quê? Quando um médico emite um laudo e a gente pega o exame e leva para outro médico, aquele médico ele vai saber em qualquer lugar do mundo. É uma sigla, uma abreviação que foi adotada no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo o médico vai saber o que é que aquele médico que laudou o exame quis dizer, o que é que ele encontrou. Começando. O BIRADS 0. BIRADS 0, gente, ele aparece nos exames de mamografia ou de ultrassom como um exame que precisa ser complementado por outro, sabe? Os achados, o médico laudista não conseguiu determinar se o que ele achou é maligno ou se o que ele achou é benigno. Ele não conseguiu. Às vezes por causa da imagem, sabe, dos aparelhos, às vezes por causa do próprio médico, né, que não consegue estar acima de algumas limitações dele, né? E assim, quando é feita a mamografia, eles pedem que esse exame seja complementado com a ultrassom, ou vice-versa.
Quando é feito a ultrassom, encontrado BIRAD 0, eles pedem que seja complementado com mamografia ou outra ultrassom, né, em algumas pessoas, porque não é todo mundo que a mamografia é 100% eficaz. Então esse, gente, é o BIRAD 0. Ele é inconsistente, isso mesmo, lá embaixo. Ele não tem nem que sim, nem que não. É como se você tivesse feito um exame e ninguém conseguiu encontrar nada que pudesse falar sobre. Você perde um exame. É mais ou menos essa é a palavra. A gente perde um exame, porque ele não serve quase para nada. Só vai servir sendo complementado por outro. O BIRAD 1 é o seguinte: o médico, né, que vai emitir o laudo, que fez o exame, que analisou as placas, por exemplo, na mamografia, ele foi lá e encontrou os ductos mamários, o lóbulo, tudo certinho na mama. Tudo que ele encontrou tá tudo dentro dos padrões, sabe? Os linfonodos, tá tudo certinho. Ele olhou para aquele exame, ele sabe que toda a estrutura da mama, toda a estrutura da axila ali, ela tá assim, perfeitinha, preservada, não tem alteração, tá tudo ok, tá tudo ok. Pegamos BIRAD 1 e saímos comemorando, não é? Vocês me desculpem por causa dessa fungação, sabe, de nariz. Eu já suei, mas continua. Mas eu não vou parar de gravar o vídeo por causa disso, tá? Depois do BIRAD 0 e do BIRAD 1, o que a gente tem? O BIRAD 2, certo? Certo. O que é o BIRAD 2? O médico que analisou para emissão do laudo, ele encontrou todas as alterações que tem na mama, né, de uma paciente, seja ela tendo descoberto tocando ou fazendo um exame de prevenção, assim mesmo, sabe? Então esse médico, ele viu no exame, nas imagens da ultrassom ou nas imagens da mamografia, ele viu que tem alterações, seja nas células de gordura da mama, seja nos ductos, em qualquer parte dos linfonodos ali. Ele sabe que tem alteração, pode ser calcificações, não é? Mas ele percebe, com a experiência que ele tem, né, de ser médico, que nós esperamos que ele tenha toda a experiência e diga que aqueles nódulos, as calcificações, as células, as gorduras das células, aquilo é benigno. A alteração que tem na sua mama é benigna. Tem alteração? Tem, mas é benigna. Assim também eles conseguem classificar até a fibroanedona na mama. Classificam com 2, BIRAD 2. Tá lá, você tem probleminhas, mas eles são todos benignos, não tem com que você se preocupar. Gente, fibroadenomas, eles são classificados como BIRAD 2. O BIRAD 3, gente, o BIRAD 3 a gente observa, sabe, que algumas mulheres ficam bem preocupadas, desesperadas, quando elas leem e elas já escutaram falar sobre BIRADs. É um BIRAD que preocupa bastante as mulheres. Por quê? Porque o BIRAD 3, ele significa que o médico que analisou as imagens, ele conseguiu ter quase que
que 100% de certeza que os achados na mama, sabe, sejam nódulos, sejam calcificações, que são células, microcalcificações, que são células, restos de células que ficam nas glândulas mamárias e em vários locais da mama, sabe? Então, essas microcalcificações, os nódulos, as calcificações, as alterações na estrutura da mama, por exemplo, uma mama maior que a outra, esse médico, ele conseguiu 98% de certeza de que esses nódulos, essas alterações são benignas. Ele conseguiu observar que toda a circunferência do nódulo, das alterações, são certinhas, as de bordas arredondadas, sabe? São delimitados os nódulos, por exemplo. Eles, como que eu posso ser mais clara? Eles são redondinhos, sabe? Eles têm uma linha em volta assim deles, uma linha imagética que delimita ele redondinho, sem aquele aspecto de sol que eu falo, sabe? Aquele aspecto de raios que eu falo quando fiz a minha mamografia, a minha ultrassom. Então, ele analisou tudo isso e ele percebeu que 98% de chance de que seja benigno. Vejam, o protocolo médico para o BIRADS 3 é, no papel, e para algumas pessoas que estão em condições mais favoráveis, fazer mamografia de 6 em 6 meses por 1 ano e depois passar a fazer mamografia ultrassom anual, uma vez por ano, até que isso se resolva, digamos assim, nos exames, nos BIRADS, até que isso se defina, sabe? É realmente benigno ou tem 2% de característica que pode se transformar em maligno. Então o BIRADS 3, ele precisa sim de acompanhamento. No primeiro ano, acompanhamento semestral, mamografia, ultrassom semestral. E a gente, sabendo disso, a gente tem que brigar para que isso ocorra sim, para que isso seja feito sim. É 2% só, mas são 2% que custam a vida de muitas pessoas, muitas e muitas mulheres. Eu quase não falo dos homens, porque 99% dos câncer de mama acontecem em mulheres, sabe? Por isso que eu falo tanto assim, as mulheres. O BIRADS 4, gente, BIRADS 4, ele indica que o médico que está analisando as imagens, que analisou, ele tem uma suspeita maior do que 2% do BIRADS 3 de que possa ser maligno. Então, essa janela, para alguns médicos, quando o BIRADS é classificado como 4, para alguns profissionais, aí existe 5% de chance de ser maligno, 95% de chance de ser benigno. Mas o BIRADS 4, ele é dividido como BIRADS 4A, que é a baixa suspeita do médico de que seja câncer. Então ele tem ali 5%, é uma suspeita baixa de que seja maligno. O BIRADS B. O BIRADS B indica que o médico tem uma suspeita moderada, sabe? É uma suspeita média de que seja maligno. Com isso, a porcentagem de suspeita dele também aumenta, entenderam? Alguns
médicos, alguns artigos científicos, eles mostram que aí no BIRADS B a porcentagem sobe de suspeita para uns 10%. Alguns artigos indicam isso, sabe? O BIRADS 4C, aí o risco de suspeição, de suspeita de que a alteração na mama, seja nódulo, seja calcificação, seja microcalcificação, seja linear, seja a maneira com que for, a suspeita dele é alta de que a alteração na sua mama é maligna. E aí, qual é o protocolo para isso? Biópsia, seja biópsia core biópsia ou biópsia de punção, é o protocolo que é indicado. Se for mamografia, faz-se ultrassom, faz-se a biópsia. Se for na ultrassom, faz-se mamografia, depois faz-se a biópsia, para que a análise seja de 100%, para saber certinho se é maligno ou se é benigno. O que é que a gente não consegue, meninas e meninos? A gente quase não consegue realizar a biópsia e core-biópsia na parte pública, pelo SUS. A gente espera muito. Algumas pessoas têm uma espera, tipo a Anitta, quase um ano, sabe? Ela levaria para ela fazer a biópsia. Então, é um direito. Não pode ficar dúvida. Tem que ser resolvida essa dúvida. Como vai ser resolvida? Biópsia. Ah, não pode fazer biópsia. Vai tirar aquilo ali e vai levar para uma outra biópsia, que é o exame histopatológico. Mas a conduta adotada pela maioria dos médicos é solicitar a biópsia. Vamos lá. Quando a classificação no laudo do médico que analisou as imagens é BIRADS 5, significa, gente, que no exame que ele fez, seja de mamografia, seja de ultrassom, ele tem 95% de certeza de que aquela lesão é maligna. Seja ela microcalcificação, calcificação, formação de nódulo, ele vai perceber ali, tem algumas características, que é as bordas espiculadas, sabe? Que eu falo, parece o sol, aqueles de desenhos de criança, ou estrelado para alguns, mais fácil, sabe, de compreender. As calcificações ou microcalcificações, elas apresentam assim, elas se apresentam desiguais, sabe? Vários pequenas calcificações em tamanhos diferentes, formas diferentes, modos diferentes, espalhadas pela mama. Então, ele observa aquilo ali e ele tem 95% de certeza de que é maligno. A conduta para isso, para o BIRADS 5, como para o BIRADS 4C, é biópsia. Biópsia, biópsia, biópsia. A biópsia, gente, é cara, mas é biópsia. E vamos lá para o último, que é o BIRADS 6. Gente, o BIRADS 6, ele é o quê? Eles são exames que os médicos fazem e que os laudistas emitem a classificação de 6 em mulheres que já são diagnosticadas com câncer de mama,
em mulheres que estão em tratamento e os médicos precisam, por meio das imagens, determinar se um nódulo depois da químio, por exemplo, se ele diminuiu, ou então depois que fez a cirurgia sobrou, tem nódulo residual. Então é mais ou menos assim. Os exames cuja classificação é BIRAD 6 são exames, são laudos que são emitidos quando já se sabe que a paciente tem câncer, que a paciente está em tratamento e para acompanhamento do médico ali nesse processo de tratamento. Então, esse é o BIRADS 6. É isso aí, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que ele ficou assim claro e numa linguagem fácil para que todas nós mulheres e para todos os meninos eles saibam identificar, né, o BIRADS no seu exame. Não se assustem, não se apavorem antes do tempo. Não é verdade? BIRADS é uma classificação internacional. Nós devemos cuidar dos nossos exames. Eu sou prova viva disso, vocês sabem. Grande beijo, gente, no fundo do coração. Obrigada.